Oi gente, tudo bem? O vídeo anterior que eu postei, inclusive ontem, eu falei do microempreendedor que estoura o faturamento. E qual seriam os portes jurídicos que eles poderiam se enquadrar depois de estourar o faturamento? E quais seriam os outros portes jurídicos, as outras formas jurídicas de legalizar uma empresa, de formalizar no Brasil? Então tem o MEI, microempreendedor, acima do microempreendedor tem o empresário individual, que ele tem as mesmas questões tributárias que o limitada. A diferença do empresário individual para o limitada é a facilidade de formalização através de um requerimento. O contador preenche um requerimento e o contrato social é esse requerimento. E aí, MEI, empresário individual, limitada, que você pode botar vários sócios ou ficar sozinho também, não existe mais EIRELI. E vem o SA, Sociedade Anônima, pode ser um monte de gente, capital aberto, capital fechado. Vem a cooperativa e as imunizentas, que são as ONGs, terceiro setor. Lá no vídeo anterior eu explico o que é primeiro, segundo e terceiro setor. E em sequência eu venho aqui através desse vídeo explicar como seria agora essa formalização, já que eu expliquei quais são os portes jurídicos que estão acima de MEI. E aí esse empresário vai procurar um contador, esse contador vai fazer um acesso no portal do Simples Nacional, no portal do ECAC da Receita Federal e do E-Social para informar se vai ter funcionário, se não vai ter, prolabore ou não, retirada. Se não tiver também, informa, tem que informar no portal. Vai ser uma empresa agora com obrigações acessórias diferentes do MEI, que só tem uma obrigação acessória, além do imposto a pagar, que é a declaração anual do microempreendedor. E ele vai ingressar no site da junta comercial para, de fato, formalizar aquela empresa, seja empresário individual, seja limitada, seja SA, seja lá qual porte jurídico, ele vai precisar entrar no site da junta comercial. E eu vou aqui simular rapidinho por alto, tá? Porque ele avança até a conclusão se eu tiver alguns requisitos que ele cruza, que é pagamento da taxa, que é a viabilidade, que é o DBE. Então vou abrir aqui o site da junta, mas aí o contador vai precisar saber desse empresário qual o nome fantasia que ele escolheu, o nome e razão social, tá? Quantos sócios vão ter, e desses sócios ou desse sócio, os documentos, né? Regime civil, se for casado, qual regime de casamento, tá? Os QNAIs, a atividade que ele vai atuar, e o contador precisa consultar cada QNAI para saber se essa atividade vai estar permitida para atuar no Simples Nacional, sobre esse regime tributário, tá? E aí, de fato, com essas informações, ele vai preencher o protocolo web da junta comercial. O contador consegue gerar a taxa da junta comercial. Com essa taxa paga, ele consegue fazer o preenchimento da viabilidade, que é a antiga busca prévia de local e de nome. Então, a viabilidade ela pode ser negada, por conta de você copiar o nome de outra empresa, etc. Mas, enfim, então ele faz a viabilidade, faz o DBE no site da Receita Federal, com a documentação recebida do empresário com relação à empresa, os documentos do sócio, ele dá entrada em até 5 dias, a junta comercial defere. Inclusive, pessoal, tem um detalhe que eu não falei no vídeo anterior, porque era mais sobre porte jurídico. Quais são os portes jurídicos? Agora, no fato, na hora de transformar essa empresa de MEI para outro porte jurídico, existe um detalhe que a maioria das pessoas, apesar de ser um recurso pequeno, preferem fechar o MEI e abrir um novo CNPJ. Por quê? Porque eu vou te mostrar aqui, porque quando você vai transformar o MEI em limitada, ou seja lá qual seja o porte jurídico, a taxa da junta comercial ela é um pouco mais cara do que a taxa de abertura de um novo CNPJ, tá? Vocês veem aqui que a taxa aqui vai dar R$ 698, enquanto na taxa de abertura, se eu não me engano, é 400, aqui, ó, R$ 488. Então, de 698 para 488, são mais de R$ 200. Então, gente, por esse detalhe de ser uma taxa mais barata, se o microempreendedor não tem um CNPJ vinculado com clientes, vinculado com fornecedores, e não vai atrapalhar na logística dele de cadastro com esse relacionamento, nesses clientes, nesses fornecedores, com relação a relacionamento, se não vai atrapalhar, é vantagem fechar o MEI e abrir um novo CNPJ no porte jurídico desejado. Então, o contador tem os dados da empresa, do sócio,
do tipo de atividade, do nome da empresa. Ele entrou aqui na junta comercial, gerou a taxa e agora ele vai fazer a viabilidade para depois fazer o DBE e para depois gerar o contrato social. Então ele vem aqui no site da Juscerja, faz a viabilidade no regime, coloca as informações do estabelecimento do seu cliente, que ele vai perguntar aí sobre metro quadrado, o código municipal do endereço, da onde está esse estabelecimento, o código municipal, que é a inscrição de IPTU do endereço desse estabelecimento que ele está legalizando, pode ser no mesmo lugar que o microempreendedor está instalado. Então, depois de feita a viabilidade, o contador vai entrar no site da Receita Federal, no REDISIM, e vai gerar o DBE, Documento Básico Eletrônico. Feito o DBE, ele vai ter um número de protocolo de viabilidade e número de DBE. Esses dois números vão voltar lá para o protocolo web da junta comercial, onde gera a taxa, no mesmo ambiente que gera a taxa. Ele vai entrar lá e vai iniciar o protocolo com todos os dados da empresa, e no final o site vai pedir para ele enviar a documentação escaneada em PDF, documento do sócio, contrato social redigido pelo contador, ou ele pode usar se for abertura primitiva do CNPJ, ou seja, se ele não fizer a transformação de MEI para limitada, vamos supor limitada, e ele fechar o MEI e abrir um novo CNPJ, ele tem a oportunidade de fazer um upload de um contrato social regido pelo Código Civil padrão, um contrato social padrão, com todos os dados que ele alimentou do sócio, do capital social que ele perguntou, o sócio qual o valor do capital social que ele deseja na abertura, endereço e atividade, entre outras informações que estão no contrato social. E as cláusulas vão vir, cláusulas padrões do Código Civil de um contrato social, você pode adicionar uma ou outra cláusula. Enfim, o contador enviou, fez o upload e enviou toda essa documentação junto com aquele preenchimento do protocolo web. 5 dias para deferir. Deferiu, irão sair 5 novos documentos. Quando é microempreendedor, você tem só o cartão CNPJ e o certificado de MEI. Agora está sendo obrigatório também a inscrição estadual para MEI, mas é agora para esse mês de 2023. Mas quando o contador faz a formalização dessa empresa limitada, por exemplo, vão sair 4 novos documentos: cartão CNPJ, contrato social chancelado pela junta comercial, inscrição estadual, e inscrição municipal, que é o alvará. Isso tudo dentro do sistema integrado da junta comercial, tá? Integrado com estados e municípios e Receita Federal. Mas no caso da Receita, você foi lá e gerou o DBE, não sai automático o cadastro na Receita Federal. Então você faz a viabilidade na junta comercial e depois você vai lá na Receita Federal, faz o DBE, e esse DBE está vinculado a essa viabilidade quando entra junto no protocolo web. E aí, por fim, sai o seu contrato social com esses 3 entes com a mesma informação: Receita Federal, União, Receita Estadual e Receita Municipal, que é a Prefeitura. Tá? Então, está aberta a nova empresa e agora, sucesso! Só faturar, trabalhar, transbordar, governar, beleza? E reinar nesse Brasil. Agora, acontece muito, e é bom eu dar uma palhinha aqui, de empresários, microempreendedores, que chegam nesse ponto de estourar o limite e nem estão sabendo de nada, nem querem saber. E o que acontece? Beleza, vamos supor que em 2023 você estourou o limite de MEI e nada fez. E se ficou sabendo, nem esquentou, não tem tempo, e nem procurou o contador. O que acontece? Depois da metade do ano seguinte, vamos supor, lá para agosto de 2024, vai acontecer que a Receita vai te enviar notificação, se você enxergar no SMS, lá para agosto, depois da metade do ano seguinte, você vai receber correspondência no endereço, dizendo para você entrar no site da Receita Federal, porque tem uma intimação. E aí essa intimação ela pode se referir a 2 coisas. Porque existe aquele empreendedor que ele paga a DAS, mas ele estourou o faturamento. Para esse, ele vai receber uma intimação
apenas de divergência de cruzamento de informação. E aí, para você procurar a Receita Federal, através de um contador ou sozinho, para ver que divergência é essa. Ou seja, ela descobriu, através dos cruzamentos, que você estourou o faturamento através de nota fiscal, através de máquina de cartão de crédito, e que você precisa pagar a diferença do imposto. Agora, se você não paga também a DAS, e ele acumulou a dívida, e ainda você estourou o faturamento, e a Receita Federal soube através de cruzamento, lá na dívida ativa vai estar a cobrança da DAS acumulada com juros e parcelar. Parte dela já pode estar na dívida ativa junto com a cobrança do cruzamento de faturamento que você estourou. Então, são duas coisas diferentes, tá? Então, são duas coisas que podem acontecer contigo. Se tu paga a DAS, vai aparecer para você intimações no seu endereço, no seu SMS, de que você tem divergência. E se você abandonar também, se você virar as costas, tem muito isso. Acontece isso todo dia. A dívida ativa, ela também protesta. Então, então você vai receber uma carta de protesto no seu endereço. E aí você tem mais uma dorzinha de cabeça, porque você vai fazer o mesmo processo de parcelar sua dívida, mas agora você, parcelando a dívida, você tem que correr lá no protesto, lá no cartório, e apresentar que você parcelou e pagou alguma coisa, pode ser a primeira, e você vai pagar também uma taxa de retirada de protesto. Então, pessoal, eu falei agora como funciona, né, a formalização de uma empresa que saiu do MEI, estourou e precisa estar em outro regime jurídico, né, outro porte jurídico. Como são muitos CNPJ MEI, né, eu acho que esse assunto é útil para muita gente, até porque eu falei no outro vídeo, são 21 milhões de CNPJ no Brasil e 15 deles são MEI. E eu recebo mensagem uma vez ou outra de um MEI que está nessa pior das hipóteses. Ele abriu um MEI em 2018 e nunca mais olhou, estourou o faturamento, nunca pagou uma DAS, entende? E aí parcela tudo na corrente. No corrente é quando a dívida ainda está na Receita Federal, então ele está no corrente, né? Na engrenagem normal de cobrança. Se você abandona ali e você não paga ali, te joga para a dívida ativa, que tem outros tipos de sanções, mas tem casos que tem tipos de perdões mais interessantes até, inclusive, mas tem que vir da União, do governo federal, quando tem aquele tal de refis, PERT, sabe? Tem vários tipos de programas de perdão de juros e multa, e às vezes o governo faz para alavancar a economia brasileira. Beleza, galera? Pessoal, somando o vídeo anterior com esse aqui, eu acho que ficou mais claro sobre microempreendedor e quando também, e como é a cronologia acima desse porte jurídico de microempreendedor, como eu ficaria, como você ficaria também nos outros perfis jurídicos de empresa. E como se legaliza isso também. E quais são os perfis tributários que cada perfil jurídico fica. E qual é o perfil empresarial que cada perfil jurídico fica. Tá? Então, perfil jurídico, MEI, empreendedor individual, limitado, SA, cooperativa, imunizento. Perfil tributário, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e imunizento. Perfil empresarial, porte empresarial, microempresa, empresa de pequeno porte e demais. Beleza? Fiquem na paz aí, um abraço e até o próximo vídeo aí. Um abraço a todos.